Olá, seja bem-vindo ao canal Biosapiência. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e a aula de hoje é sobre o tecido cartilaginoso da disciplina de Histologia Básica. O tecido cartilaginoso é um dos tipos especializados do tecido conjuntivo, que também conta com o tecido adiposo, tecido ósseo, tecido sanguíneo e tecido conjuntivo reticular. O tecido conjuntivo propriamente dito, é bom lembrar que ele é constituído pelo tecido frouxo e pelo tecido denso. O tecido cartilaginoso possui uma consistência rígida e as principais funções são o suporte para os tecidos moles, o revestimento de superfícies articulares funcionando para absorver os choques, ele facilita o deslizamento dos ossos nas articulações e ele também é um dos tecidos fundamentais na formação e no crescimento de ossos longos, desde a fase intrauterina até posterior. Com relação à composição, as células cartilaginosas são também chamadas de condrócitos. Esses condrócitos eles vão estar localizados em lacunas. Essas lacunas podem acomodar de 1 a mais condrócitos e é um tecido rico em matriz extracelular. Falando então sobre os condrócitos, eles são originados de células mesenquimais que vão primeiramente dar origem a condroblastos. Esses condroblastos vão originar os condrócitos. Os condrócitos são células secretoras de colágeno, especialmente o colágeno do tipo 2, proteoglicanos e glicoproteínas, como a proteína condronectina. Os condrócitos mais próximos da periferia são alongados e os mais internos são arredondados. A gente também pode encontrar um grupo de até 8 células juntas, que são chamados de grupos isógenos. A formação desse grupo ocorre devido a todas as células terem sido originadas de um único condroblasto. Os condroblastos eles vão estar sempre localizados na periferia e à medida que há a diferenciação em condrócitos, esses condrócitos eles vão se afastando da periferia em direção ao centro do tecido. Como dito anteriormente, a matriz extracelular do tecido cartilaginoso é muito abundante e ela é constituída por colágeno ou colágeno mais elastina em associação com macromoléculas de proteoglicanos, que são proteínas mais glicosaminoglicanos, além de ácido hialurônico e outras glicoproteínas. Com relação à vascularização, o tecido cartilaginoso não contém nem vaso sanguíneo, vasos linfáticos e nem nervos. A nutrição, então, desse tecido vai estar relacionada a uma bainha conjuntiva que vai ficar adjacente a ele, que é denominado de pericôndrio. É nesse pericôndrio, então, que a gente vai encontrar os nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Aqui a gente tem um corte histológico mostrando a cartilagem do tipo hialina. A gente vai falar dos tipos de cartilagem a seguir. A gente consegue observar os condrócitos, a matriz extracelular e logo em cima a gente consegue observar o pericôndrio, onde vai conter os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Em alguns cortes histológicos, a gente vai conseguir observar um vaso sanguíneo atravessando o tecido cartilaginoso, mas ele vai fazer isso com o objetivo de atingir outro tecido que não o cartilaginoso. Com relação aos tipos de tecidos cartilaginosos, são reconhecidos 3. O tipo de cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. A diferenciação vai ser feita a partir do principal componente da matriz extracelular desse tipo de cartilagem, tá? A gente também consegue observar visualmente, olhando um corte histológico, algumas diferenciações que vão ajudar a gente na identificação desse tipo de cartilagem, tá? Resumidamente, a gente vai ter a cartilagem do tipo hialina com um espaçamento muito grande entre os condrócitos e a gente consegue ver então a matriz extracelular quase que dominando esse tecido. Na fibrosa, a gente vai ter uma presença muito grande de fibras colágenas e os condrócitos vão aparentar estar em fileira. Já na cartilagem elástica, a gente vai observar menos espaço da matriz extracelular porque vai ter uma abundância de condrócitos.
Fazendo o detalhamento de cada tipo de cartilagem, a gente vai começar pela cartilagem hialina. As principais características são: essa cartilagem é uma das mais comuns e mais frequentes no ser humano, tá? Ela tem uma cor natural translúcida e branco-azulada. O primeiro esqueleto formado no embrião ainda é um esqueleto cartilaginoso do tipo hialino. Em seguida é que esse esqueleto cartilaginoso vai ser substituído pelo esqueleto ósseo. O principal componente da cartilagem hialina é o colágeno do tipo 2. Além disso, a gente vai ter a presença de ácido hialurônico, proteoglicanos, glicoproteínas e especialmente a condronectina. Observando o corte histológico, a gente consegue observar bem os condrócitos com um certo espaçamento entre si e a gente consegue ter claramente a observação da matriz extracelular. A cartilagem hialina é responsável pelo crescimento do osso em extensão. A gente observa nessa imagem a presença da cartilagem hialina entre a diáfise e a epífise do osso, e à medida que ocorre o crescimento, a cartilagem hialina vai sendo substituída por osso. Com relação ao crescimento da cartilagem, é observado dois tipos de processo: o crescimento intersticial e o crescimento aposicional. O crescimento intersticial é a divisão mitótica do condrócito pré-existente. Então, a gente vai ter a formação de novas células a partir de um único condrócito. O crescimento aposicional é realizado a partir de células do pericôndrio. A gente já viu anteriormente que no pericôndrio a gente encontra os condroblastos. Então, a partir desse crescimento, os condroblastos vão ser diferenciados em novos condrócitos. Na cartilagem hialina, o pericôndrio ele contém muitas fibras de colágeno do tipo 1. Ele vai ser, então, a fonte para novos condrócitos e ele também é responsável pela nutrição, oxigenação e pela eliminação de resíduos metabólicos da cartilagem. Apenas as articulações móveis, ou seja, as cartilagens articulares, não vão ter o pericôndrio. Nesse caso, elas vão receber nutrientes do líquido sinovial. Nos seres humanos, a gente vai localizar a cartilagem hialina na extremidade ventral das costelas, na superfície articular dos ossos longos e também na parede das fossas nasais, da traqueia e nos brônquios. Passando agora para a cartilagem elástica, ela vai ter naturalmente uma cor amarelada e ela é constituída basicamente de colágeno do tipo 2, além de fibras elásticas, daí o nome cartilagem elástica. O crescimento aqui vai ser principalmente do tipo aposicional. Lembrando que o crescimento aposicional é aquele que utiliza as células do pericôndrio. Observando o corte histológico, a gente consegue observar mais condrócitos do que na cartilagem hialina, uma diminuição visual da matriz extracelular. A cartilagem elástica ela vai estar em algumas áreas mais restritas no corpo do que a cartilagem hialina. Então, na cartilagem elástica, a gente tem menos degeneração do tecido, em contraste, por exemplo, com a cartilagem hialina. Então, a gente vai encontrar a cartilagem elástica no pavilhão auricular, no meato acústico externo, na tuba auditiva, além também de encontrar na epiglote e na traqueia. O último tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem. Essa cartilagem ela vai ser constituída principalmente por colágeno do tipo 1. Na cartilagem fibrosa, os condrócitos eles tendem a formar fileiras alongados. Então, isso é uma forma muito fácil e bem rápida de fazer a identificação naquele corte histológico se a gente está observando uma cartilagem fibrosa. Além disso, essa é a única cartilagem que não vai ter pericôndrio. A gente localiza a fibrocartilagem em pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos. Também vai formar a sínfise pubiana e os discos intervertebrais. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses discos intervertebrais, principalmente porque dependendo de uma ruptura que ocorre nesses discos, pode acabar resultando num dos problemas que afeta a população mundial, que é a hérnia de disco. O disco intervertebral é formado por dois componentes.
o anel fibroso, também chamado de ânulo fibroso, e uma parte central, chamada de núcleo pulposo. Os discos intervertebrais vão funcionar como coxins lubrificados que vão proteger contra o desgaste dos ossos das vértebras durante o nosso movimento, o movimento da coluna espinal. Dentro do núcleo pulposo, a gente vai encontrar uma riqueza de ácido hialurônico que é hidratado e serve para absorver as pressões como se fosse uma almofada. E isso vai fornecer proteção contra os impactos gerados naturalmente nas vértebras. Dependendo de vários fatores, pode ocorrer a ruptura do anel fibroso. A expulsão, então, do núcleo pulposo é o que caracteriza a hérnia de disco. Essa hérnia, então, vai acabar pressionando a medula espinal, fazendo uma compressão dos nervos, o que vai ocasionar dores muito fortes e, inclusive, distúrbios neurológicos. A gente vai finalizar essa aula, então, com um resumo bem rápido sobre os tipos de cartilagem. Então, existe a cartilagem hialina, elástica e a fibrosa. A cartilagem hialina vai ter na sua composição colágeno do tipo 2. A cartilagem elástica vai ter fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa vai ter uma maior composição em colágeno do tipo 1. Além disso, observando os cortes histológicos, a gente olha na cartilagem hialina uma concentração de condrócitos, mas também a gente consegue observar a matriz extracelular. Na cartilagem elástica, a gente não tem tanta observação da matriz extracelular e a gente tem um número maior de condrócitos. E na cartilagem fibrosa, a gente tende a ter um enfileiramento dos condrócitos. E também a gente consegue observar bem a matriz extracelular. Essa aula teve como referência o capítulo 7 do livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Obrigada por assistir essa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, aperta no botão curtir, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Bons estudos!